meus não temam o bradar da tempestade. Sou eu quem age no silêncio, já era tempo de parar. Acalma o coração, consola o seu irmão, espalha a esperança, isso vai passar. Calma, confia, fui eu quem te criou. Tua missão maior sempre foi o amor. Te liberta da culpa, dos grilhões se libertou. Ilumina-te, ilumina, não há punição. Bem-aventurado que amor. A luz da nova era vem romper a noite dos teus dias. Seja a paz, escolha a paz. Esse é o limiar de um novo dia. Renova-te, renova-te, a alvorada já se faz, e o meu reino é você. Renova-te, renova-te, bem-aventurado que amor, mesmo a dor é por amor. És minha criação, sinta no seu coração. És espírito imortal, seja livre, seja pleno, seja a luz. Renova-te, renova-te, a alvorada já se faz, e o meu reino é você. Renova-te, renova-te, bem-aventurado que amor, mesmo a dor é por amor. Renova-te, renova-te. Débora. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live da série Comece pelo Começo. Hoje, o Livro dos Espíritos, Respostas para a Vida. Eu sou Valéria Curcio e vou fazer a minha audiodescrição. Nós estamos fazendo, nessa série, essa audiodescrição numa forma inclusiva, já para todos os que não possam ver, ouvir as nossas mensagens e nos conhecer também. Eu sou uma mulher, uma jovem, madura mulher, tenho cabelos na altura do ombro, castanho, olhos castanhos, tenho a pele clara, morena clara,
Uso óculos, né? E estou vestindo uma blusa vinho. E é uma alegria muito grande recebermos vocês nessa noite para o estudo. Convido agora a nossa companheira Andréia. Boa noite, Andréia. E é uma alegria muito grande recebermos vocês nessa noite para o estudo. Convido agora a nossa companheira Andréia. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão aqui conosco, né? Dedicando mais uma parte do seu tempo para aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita e, claro, para reencontrar os amigos aqui nesse ambiente virtual, né? Já estou vendo alguns rostinhos amigos e queridos por aqui e desejo que sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz e grata pela oportunidade. Eu me chamo Andréia Glória, sou também uma jovem mulher madura, pele morena clara, olhos castanhos escuros, estou usando óculos, tenho cabelos castanhos escuros e longos e estou com uma camiseta branca. Bem, hoje damos continuidade a esse projeto sublime, né, de aprendizado e conexão com o alto que a FEG nos oportuniza a vivenciar, né, onde estamos realizando uma série de 10 lives de cada obra do Pentateuco Kardeciano e da Revista Espírita. Hoje, dia 16, sexta-feira, damos a continuidade à sequência de estudos do Livro dos Espíritos. E para isso utilizaremos a obra editada pela FEB, traduzida por Guilom Ribeiro. Valéria, nos diga onde poderemos encontrar o Livro dos Espíritos, bem como as demais obras utilizadas nessa série de estudos. Bom, Andréia, como nós escolhemos essa obra editada pela FEB, com a tradução do Guilom, nós disponibilizamos tanto no site da FEG, como da FEB você consegue para download. Ou você também pode optar em adquirir a obra física na livraria virtual. Aí está o endereço, livraria.fego.org.br. Se vocês estiverem ouvindo um eco, é porque a minha amiga Andréia, ela está bem pertinho da gente, ela está fora das fronteiras brasileiras, por isso que se tiver um delay, é devido a isso, e aí vocês compreendam, por favor. Mas vocês podem adquirir as obras, e aí eu já aproveito para convidá-los para curtir, compartilhar, convidar os amigos para estudar conosco. É muito importante esse estudo que nós estamos fazendo, porque o objetivo é trazer de forma clara, de forma objetiva e acessível a todas as pessoas. Então, o convite é esse, que venham compartilhem conosco este momento de estudo e convidem as pessoas. E já aproveito e convido a todos para dizer no chat de onde estão falando, para a gente saber onde está chegando, né, as nossas lives, e também passe e coloque a sua pergunta, que depois da explanação das nossas facilitadoras, nós vamos começar um momento de perguntas e respostas. E aí você pode participar deste momento. Queremos também aproveitar e agradecer muito aos parceiros de transmissão, que levam junto conosco essa mensagem a vários corações. A TV Goiás Espírita, o Lar de Jesus, a Rádio Nova Luz, a Rede Amigo Espírita, o CERJ, a Web Rádio Fraternidade, a TV Secal e o IGESE. Muito obrigada por essa parceria. Andréia? Andréia agora vai apresentar as nossas facilitadoras. Estamos com um delay aqui. Bem, agora convido a se juntar a nós, nossas duas queridas facilitadoras, Euzi e Eusita. Sejam muito bem-vindas. Enquanto elas se preparam para nos dar a boa noite e se autodescreverem, eu começo apresentando o trabalho delas na Seara Espírita. Euzi Nascimento faz parte do grupo Allan Kardec de Goiânia, da coordenação da área de estudo do Espiritismo da FEEGO. Faz parte também da Assessoria Nacional para o Estudo da Obra Básica da área de estudo do Espiritismo da FEB e compõe a equipe do Evangelho Rede Vivo da FEB. Eusita Melo Quinta, assim como Euzi, também faz parte do grupo Allan Kardec de Goiânia, da coordenação estadual da área de estudo do Espiritismo da FEEGO,
da Coordenação Nacional Adjunta para o Estudo da Obra Básica da área de Estudo do Espiritismo da FEB e compõe a equipe do Evangelho Rede Vivo da FEB. Meninas, por favor, se audiodescrevam. Amigos queridos, boa noite. Muita alegria em estarmos juntos mais uma vez. Eu sou uma mulher madura, cabelos escuros, castanhos escuros, olhos também castanhos, e visto uma blusa preta, e estou muito satisfeita de podermos trabalhar juntos. Boa noite, queridos. Eu sou Eusita, sou uma mulher de idade jovenmente madura. Estou vestindo uma blusa com listras brancas e pretas na horizontal, cabelo castanho com algumas luzes avermelhadas, olhos castanhos, e estamos com vocês com muita alegria. Que possamos nós todos, nessa noite, nos penetrarmos do espírito de Allan Kardec, para que possamos realmente ter um papo legal durante esse nosso encontro. Nossa gratidão à FEB por essa ideia genial, esse trabalho que unifica a área de comunicação social espírita e a área de estudo do espiritismo, que trabalha nesse momento com essa belíssima campanha Comece pelo Começo em todo o território nacional. Com vocês, meninas. Nós temos que registrar aqui a participação, eu coloquei no ar aí, na tela de vocês, algumas participações, e registro a participação do nosso amigo, já coloquei, de Atlanta, Robson. Eusita. Certamente nossa noite será muito proveitosa com os temas que vocês desenvolverão hoje. Afinal, conhecer a estrutura do Livro dos Espíritos, as obras que dele derivam, revelará para nós a importância e a dimensão espiritual desse grandioso trabalho conjunto desenvolvido pela espiritualidade maior e por Allan Kardec. E para que o nosso estudo ocorra sob a mais alta inspiração e proteção do nosso Mestre Jesus, nós convidamos a Eusi que conduza a nossa oração de abertura de nossos estudos. E ao término, já passamos a condução dos estudos às nossas facilitadoras. Então, amigos queridos, vamos unir os nossos pensamentos e visualizar a figura amorável do Mestre amado Jesus entre nós, instruindo-nos, conduzindo-nos, inspirando-nos, para que nós possamos aproveitar esta oportunidade tão preciosa de falar dos seus ensinamentos. Que Ele nos abençoe e que nos oriente e que possamos juntos aproveitar muito bem este tempo que nos é concedido no estudo da doutrina espírita. Obrigada, Eusi. Obrigada, Andréia. E, Valéria, nós vamos voltar com você, porque você estava fazendo alguns registros antes de dar continuidade por aqui, pode ser? Que assim seja. Bom, antes de passar a palavra, pessoal, eu gostaria de convidá-los a deixar aqui no chat as dúvidas, todas as reflexões pertinentes. Tragam aqui, prestem bastante atenção nesse conteúdo maravilhoso que Eusita nos trará e vamos colocar as dúvidas aqui para nós, ok? Eusita, passamos para vocês agora o bastão. Obrigada. Registramos. Registramos. Fazemos esse registro, realmente, que a Andréia está um pouquinho distante, está fora do Brasil, e está acompanhando, dedicada à equipe, ao estudo, e a gente compreende esse pequeno delay da minha fala para ela, então peço a compreensão de todos. Então, eu estava registrando realmente a participação de algumas pessoas, inclusive do nosso querido Robson Bin, que compartilhou conosco a música de abertura. Então, ficamos muito felizes com a participação dele. Já falo para ele que eu quero que ele também participe na live da Revista Espírita, vou ficar esperando ele na live da Revista Espírita. E gostaria, Eusita, de registrar que a participação hoje minha é substituindo o Marco Antônio, que é dessa equipe, que está em viagem profissional,
Então, na verdade, a minha equipe é a equipe da Revista Espírita, na terça-feira, mas eu estou substituindo de forma muito amorosa o Marco Antônio devido a isso. Mas ele que faz parte dessa equipe de estudo. Então, todas as nossas vibrações para ele, o dedicado ao trabalhador. Eusita e Euzi, é com vocês agora. Obrigada, Valéria. E temos que registrar também que você está, juntamente com a área de estudo, na coordenação geral deste projeto. Então, naturalmente, uma substituição cai na coordenação num momento como esse. Eu gostaria de pedir para a gente tomar pé da situação, principalmente para quem não assistiu à live anterior, que nós tivéssemos uma pequena retrospectiva através de uma música muito interessante que nos fala exatamente sobre como foi que tudo começou. Valéria, pode, por favor, trazer a música para nós? Toque, toque. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto. Ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Pessoal, nós tivemos aí uma breve retrospectiva do que nós conversamos na última sexta-feira, porque trouxemos aquele dia uma linha do tempo sobre como tudo começou, como surgiu o Consolador Prometido. A gente não tem dúvida nenhuma de que o Espiritismo é o Consolador Prometido, a gente viu isso historicamente, e agora essa música nos traz essa retrospectiva, nos mostrando que o objetivo do Espiritismo é exatamente acolher, orientar, esclarecer. Então, nós estamos com vocês para conversarmos hoje sobre a estrutura didática do Livro dos Espíritos. Essas duas primeiras lives, elas são, assim, bastante técnicas para que a gente conheça o terreno onde está pisando e que possamos continuar, não é, Euzi? Exatamente. Então, nós vamos mostrar as duas edições, a primeira em 1857 e a segunda de 1860. Você vai mostrar. A gente viu isso bem claro, que nós temos conosco hoje
a segunda edição do Livro dos Espíritos, que nos norteiam as demais edições que a gente conhece hoje, com 1019 questões. Mas, na verdade, este aqui, olha, o Livro dos Espíritos de 1857, ele tem a base estrutural de tudo o que nós veremos daqui para frente. Mas temos que entender por que foi que este livro foi diferente. Ele não tinha 1019 questões. Tinha apenas 501 questões. Podemos comprovar isso nessa edição histórica, e olha só, bilíngue. Exato. Em português e em francês. Então, a gente tem acesso à língua do codificador e verifica com a nossa língua como que é que essa obra chegou até nós e como foi que ela foi pensada, estruturada para chegar até o grande público. O que contém esse Livro dos Espíritos, Eusílio? Este livro, a primeira edição, ele contém os princípios da doutrina espírita. Que vai continuar na segunda também. Vai continuar na segunda. O que mais? Então, fala sobre a natureza dos espíritos, fala sobre suas manifestações, suas relações com os homens, fala sobre as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Exatamente. Foi escrito e publicado conforme o ditado e a ordem dos espíritos superiores. Então, nós temos na folha de rosto desta edição essa colocação de Allan Kardec dizendo que foi por ele organizado. E essa primeira edição de 1857 trouxe mesmo quantas questões? 501 questões, Le Livre des Esprits, introdução num bloco, trouxe livro primeiro, Doutrina Espírita, livro segundo, Leis Morais, e livro terceiro, Esperanças e Consolações. Traz também o epílogo com 17 itens. Nós temos aqui esse epílogo que foi depois inserido na introdução do livro de 1860, exatamente como a introdução de número 17. Exato. E uma coisa interessantíssima que nós aprendemos com essa edição aqui, é que no livro primeiro, que tem por subtítulo Doutrina Espírita, nós temos ali a fase inicial das causas primeiras e da origem dos espíritos e a forma de manifestação deles. Então, era uma única parte dentro deste primeiro trabalho de Allan Kardec. Mas Allan Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos e foi para o seu escritório? Absolutamente não, ele foi a campo. Ele foi verificar como é que as pessoas estavam recebendo. Ele meditou, ele refletiu e chegou à conclusão que alguma coisa precisava ser modificada. E tanto assim é que nesse intermeio entre o livro de 860 e de 857, em 1859, fruto da sua pesquisa, do seu trabalho de campo, ele publica o que é o Espiritismo, deixando bem claro para as pessoas o que essa doutrina trazia, significava e, acima de tudo, como é que o espírita, aquele que adotou essa doutrina filosófica, moral e religiosa, como é que ele pode dialogar com as pessoas? Com aquelas pessoas que não entendem nada, com aquelas pessoas que são descrentes, com aquelas pessoas que contestam. Então, esse trabalho está no livro O que é o Espiritismo, que vale a pena ser lido. Muito importante. E também, após o epílogo, nós temos 5 ou 15 notas relacionadas por Allan Kardec. Vamos passar, então, agora alguma resenha sobre o livro de 1860, para Sim. que a gente possa entrar na estrutura? Sim, vamos. Logo de início, nós lemos Filosofia Espiritualista, Livro dos Espíritos. Então, temos que considerar que o Espiritismo, ele, na sua especificidade, tem a doutrina espírita, mas, na sua generalidade, ele também absorve uma fase da filosofia espiritualista. Isso porque, dentro dos princípios da doutrina espírita, Kardec deixa bem claro nessa folha de rosto da segunda edição, que
os princípios da doutrina sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens e as leis morais, a vida presente e a futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados. Então, essa explicativa consta de todas as edições a partir de 1860. Allan Kardec mostrando que não era um trabalho solitário, era um trabalho solidário, que era coordenado por ele e recebido através de várias organizações no mundo inteiro. Ele, o codificador, o coordenador desse projeto. E essa segunda edição de 1860, ela traz o quê? Edição, ela traz 1019 questões. Traz um sumário com uma introdução ao estudo da doutrina espírita, que são aqueles 17 itens que nós nos referimos na edição anterior, não é? Traz os prolegômenos. O que é prolegômeno? É um prefácio mais aprofundado, mais referente à obra que se faz, mas com mais substância, é mais longo. Um prefácio longo. Um prefácio longo, mas veja só, maior do que o prefácio dos prolegômenos, nós temos a introdução, que tem 17 itens. Exato. A introdução assinada por Allan Kardec. E os prolegômenos, onde tem aquela cepa que todos nós conhecemos, que é a logomarca do Espiritismo, esses prolegômenos, eles trazem uma assinatura, a assinatura dos espíritos da codificação. Então, a gente pode deduzir que Kardec fez a introdução com a sua análise preciosa e os espíritos chancelaram essa introdução de Kardec, a introdução que eles mesmos cunharam e nos presentearam com ela. E a parte primeira trata das causas primárias, são as questões de 1 a 75. Depois a parte segunda, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, de questão 76 a 613. E parte segunda, parte terceira, das leis morais. Aí já vem a 16 a 614 a 919. E a parte quarta, das esperanças e consolações, da questão 920 a 1019. Olha só que coisa interessante nós temos. E temos uma conclusão ao final deste livro aqui, assinada, sabe por quem? Santo Agostinho. Santo Agostinho faz a conclusão de O Livro dos Espíritos. E uma coisa muito interessante é que esta obra, ela trouxe para nós uma organização, o formato de um mapa mental. Para a gente entender, vamos compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente entender bem o que significa... Cadê o compartilhar a tela? Está aqui. Então, vamos lá. O que significa mapa mental? Vamos ver aqui. Tela central. Está disponível? Então, o que significa, você ia falando, um mapa mental? Sim. O mapa mental, ele surgiu em 1970, na Inglaterra, com Tony Bryan. E ele consta de uma ideia central, principal, que irradia de uma maneira do geral para o específico. Então, nós vamos ver que a ideia central do Livro dos Espíritos, que é marco inicial da literatura espírita, faz a sua ligação num sistema de rede. Não é linear, é radial. Saem os raios, olha a antecipação de Kardec, como se trabalha hoje em rede e como se trabalha no século XX com esse mapa mental. Então, a gente observa que Kardec, à frente do seu tempo, trouxe para nós uma coisa que é do nosso momento agora. Hoje se fala muito em trabalharmos em temas com o mapa mental, para que a gente tenha uma visão holística, uma visão mais abrangente do que está sendo feito. E Kardec fez isso. E só em 1970, na Inglaterra, que o psicólogo Tony Buzan trouxe academicamente esta informação.
Então, o mapa mental ele traz um tema central e outros temas que dele são derivados. É assim que nós temos desse tema central o surgimento de O Livro dos Médiuns, o surgimento de O Evangelho segundo o Espiritismo, o surgimento de O Céu e o Inferno e o surgimento de A Gênese. Agora, uma coisa interessante, a gente pegando a própria obra e já definindo o Livro dos Espíritos como uma rede de conhecimentos. Nós temos aqui, em 1861, O Livro dos Médiuns. que trata do quê? Trata, já que os espíritos são reconhecidos, se manifestaram, disseram quem são realmente. Então, vamos conhecer como tratar com eles. Perfeito. E aí depois vem Depois vem prepararmos-nos para fazermos esta interação de uma maneira digna, elevada, como fez o nosso coordenador. E depois, o céu e o inferno seria o que nos acontece. Conhecemos, sabemos como lidar com os espíritos, estamos nos conhecendo, nos aperfeiçoando. E o que será de nós? O que será o nosso amanhã? E por Então, por fim, as causas primeiras, a Gênese. Olha só que coisa mais interessante que nós temos aqui nessa abordagem do codificador, o grande educador Allan Kardec. Nós temos uma ideia central. Uma ideia central que traz para nós que a doutrina é de quem? É dos espíritos. Exato. Então, se essa doutrina é dos espíritos, temos aqui essa compilação, então nada mais lógico do que venhamos a aprender a lidar com esses espíritos. Aí surge, em 1861, da parte segunda do Livro dos Espíritos, trazendo a abordagem através da explicação, do esclarecimento das 538 questões redigidas em O Livro dos Espíritos nessa parte segunda. E aí Kardec discorre sobre os espíritos, as propriedades dele, como lidarmos com eles, nos prepara para adentrarmos esse mundo dos espíritos com conhecimento de causa e, acima de tudo, agirmos com segurança. Muito bem. Autoconhecimento. Conhecemos a doutrina que é dos espíritos. Conhecemos os autores dessa doutrina, que são os próprios espíritos. Aprendemos a lidar com eles. Mas agora, por trás dessa lida, quem é que está? O ser imortal, o homem encarnado. Então aí Kardec traz a orientação para que o espírito encarnado entenda de uma vez por todas que ele está submetido à vigência das leis morais. Então, em 1864, surge, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as máximas morais do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E de uma forma tão tranquila que Kardec desenvolve com o seu método esse trabalho que é incontestável e olha que coisa fantástica, não fere nenhuma crença, porque trata exatamente da moral do Cristo. Em 1865, já que nós entendemos que a doutrina é dos espíritos, aprendemos a lidar com eles, pelo menos espera-se que tenhamos aprendido a lidar com eles através do estudo do Livro dos Médiuns, e aprendemos a lidar conosco mesmos através do entendimento e da consciência das leis morais que vigem em nossa própria consciência. Desdobra o nosso autoconhecimento, busca nos melhorar. E aí, então, com esse conhecimento de causa, vem a grande questão. E agora? O que vai ser de mim? Aí surge, das esperanças e consolações, o céu e o inferno, que é para onde se localizam ou para onde vão as criaturas quando deixam o plano material. E é bem focado que depende da condução de cada um no sentido que dê a sua vida, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós
escrevemos a nossa biografia. E olha que coisa mais interessante, gente. Céu e inferno não tem uma localização geográfica. E neste livro nós encontramos bem isso. Porque até então era uma máxima ou uma lei que você morria, ou você ia para o andar de cima, ou você ia para o andar de baixo. De acordo cima, baixo, se a Terra gira. De acordo cima, com a sua evolução. E em meio a toda essa saga, e nesse meio tempo, Kardec viajando pela França, pela Bélgica, pela Suíça, entrando em contato com aqueles que se tornavam adeptos da doutrina nascente, e ele trabalhava em sua plataforma, sua tribuna de orientação, que as meninas desenvolvem tão bem nas lives das terças-feiras. Ele faz essas viagens exatamente para sentir o pulso, não é? O pulso da receptividade desse trabalho. E aí, com a consciência desse trabalho, somente em 1868, e tendo testado de várias formas os conceitos que foram explicitados nas primeiras 75 questões de O Livro dos Espíritos, ele traz a lume a Gênese. A Gênese e as causas primeiras. As causas primeiras. Então, pessoal, esse aí é basicamente o que nós temos como a estrutura desta obra monumental, e que nós podemos acrescentar ainda, que no primeiro livro, ou na primeira fase, trabalha-se os fatos novos. Exato, das causas primárias, né? São fatos novos que são apresentados. E nós temos na segunda fase a observação, a comparação, a análise desses fatos e, sobretudo, da proximidade dos espíritos, registrando, então o que é o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Né? Exatamente. E na terceira fase das leis morais. Formulação das leis, sugere que leis reguladoras do universo estão formuladas levando em conta a análise já da segunda fase. Cabe lembrar que esses conceitos necessários trazidos pelas leis morais levam à melhor compreensão das leis formuladas, apresentadas na segunda fase, como falamos, e são condução para a nossa evolução espiritual. Porque trabalhamos as leis com as quais não podemos brincar. Exato. Elas existem, somos elas não são mutáveis, nós é que temos que aprender nos transformar, a usá-las, nos transformando para o bem e para a nossa evolução espiritual. E no quarto livro, ou na quarta fase, nós temos então a dedução das consequências, a busca das aplicações úteis dessas leis, quando nós trabalhamos as esperanças e as consolações através do nosso o céu e o inferno. E uma coisa interessante é que vocês estão em primeira mão sendo trabalhados e orientados nessas lives aqui da FEEGO, que iniciam aos domingos e fecham agora na sexta-feira, todas as obras do Pentateuco Kardeciano, inclusive a Revista Espírita, trazendo para nós essa disponibilidade de entender que Kardec tudo fez através de uma estruturação metódica. Existe um método de Kardec, que veremos mais na frente com maior abrangência. Mas hoje, só para um gostinho de quero mais, esse método, ele se organiza através de um conteúdo experimental, trazendo-nos uma tese e um tema, que será trabalhado em antítese, se houver, discute-se essa tese e vem o fechamento com a síntese numa conclusão. Então, tudo pedagogicamente organizado, estruturado, para que a gente entenda, chegando basicamente agora, apenas no Livro dos Espíritos, o que foi que você aprendeu? Qual a estrutura que está revelada para você? Entende-se que nós temos aqui 3 pontos básicos. Em qualquer parte que você abrir em o Livro dos Espíritos, você irá encontrar, em um primeiro momento, uma pergunta de Allan Kardec. Em um segundo momento, a resposta dos Espíritos. E ainda em algumas questões,
nós encontramos nota de Allan Kardec. Se você quiser verificar agora, abra o seu Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 717. Você irá encontrar essa estrutura. A pergunta de Kardec, uma resposta curta dos Espíritos e uma nota estendida de Allan Kardec, aprofundando a resposta fantástica para a questão inteligentíssima que ele apresentou. Para o melhor entendimento. Para o melhor entendimento de nós todos. Então, Kardec sempre dizia, e isso está registrado no texto Minha Iniciação Espírita Constante de Obras Póstumas, observar, comparar e julgar, esta a regra que constantemente segui. Então, basicamente, em linhas gerais, a estrutura do Livro dos Espíritos apresentada para vocês, e agora vamos ao melhor da nossa conversa, que são as questões que vocês poderão trazer aqui para a gente bater papo. Meninas, Valéria, Andréia? Temos questões? Muito bom. Vamos lá. Valéria, coloca para nós a primeira. Vamos ver o que temos. Amigos, há uma razão de os espíritos terem utilizado mesas em suas manifestações? Ou poderia ter sido qualquer objeto? Poderia ter sido outro objeto, mas mesa é uma coisa mais comum, mais fácil de encontrar, e um lugar onde as pessoas se reúnem, estão juntas, né? Então, poderia ser, não foi especificamente a necessidade de ser a mesa. Eles poderiam usar, como você colocou, qualquer outro objeto. Eles poderiam usar qualquer outro recurso, como, por exemplo, eles davam sinais no ar para que fossem percebidos os chamados raps, as pancadas, não é? Mas a mesa, por que foi? O que foi uma coqueluche que aconteceu em todo mundo a partir do fenômeno de Hydesville que a gente viu na música Toque Toque. Então, as pessoas se reuniam em volta do quê? Em volta de uma mesa. Estavam ali numa reunião social. E aquele instrumento para o qual ninguém esperava nada, ele então tomava como se ele se vestisse de vida. E então ele começava a responder às perguntas que eram geradas naquele momento. E sempre com um aspecto de entretenimento. Acho que não foi com seriedade. Não, a mesa foi um objeto fácil, um objeto que impactava a todos, um objeto grande, não era um objetinho qualquer. Como é que você verifica uma mesa com 3 ou 4 pernas, levantando e saindo, bolitando por aí? Isso chamava a atenção. Então, é um marketing interessante dos espíritos, né? Usar uma mesa e não simplesmente uma pena voadora. Por quê? Chamava mais atenção. Com certeza, chamou muita atenção, né? Tanto é que virou, chegou a movimentar salões inteiros, né? E antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria registrar aqui que nós temos amigos, né, acompanhando o estudo do Rio de Janeiro, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Pernambuco, Paraná, do estado de Goiás, né, os nossos companheiros aqui de Goiás, do Amazonas, Minas Gerais, Sergipe, Santa Catarina e de Atlanta, nos Estados Unidos. Muito bom ter vocês conosco. E aí, a próxima pergunta vem da Quintia 7. O fato de eu ter consciência da existência dos espíritos e do mundo espiritual me deixa mais suscetível à aproximação e ao contato dos espíritos? Te deixa mais segura para lidar com eles, porque você toma conhecimento dessa situação. E o que vai lhe dar a certeza de segurança é você estar consciente da sua atitude de dignidade e nobreza, agir com honradez, porque assim você vai atrair espíritos melhores e estará muito bem acompanhado. E uma coisa super interessante que você coloca, o fato de eu estar consciente da proximidade também tem um significado. Significa que você tem a sensibilidade mediúnica. Então, para você negar a existência dos espíritos, vai ser um pouco mais difícil.
Porque você não tem como fugir, ao vivo, né? Exato. É verdade, eu concordo plenamente, né? Acaba que conseguimos lidar melhor com essa informação e conviver de maneira mais harmônica e saudável como algo natural, parte da lei natural. É isso aí. Próxima pergunta, Valéria, para nós, por favor. Wesley Oliveira. É verdade que os espíritos avisaram para que Allan Kardec cuidasse de sua saúde? Realmente, né? Ele se entregava tão inteiramente que ele se esquecia dos cuidados do zelo próprio. Houve uma comunicação do Dr. Demeure, que havia sido médico de Kardec, que chamou a atenção para que ele cuidasse mais, para que ele tivesse mais disciplina, porque, na verdade, a sua ação era extremamente intensa. E os espíritos avisaram a Kardec, os espíritos avisam a todos nós, nos chamando a atenção através de 1000 formas, de a fala de alguém, uma leitura interessante, nos chama a atenção para que a gente preste atenção naquilo que Emmanuel costuma chamar de zelo próprio. É importante. Todos nós devemos ter zelo próprio para que nós honremos essa oportunidade abençoada de estarmos por um tempo em uma vestimenta de carne que nos permite a vida de relação com o plano material e, logicamente, nos remete para o entendimento da nossa realidade espiritual. Nós fizemos tanto empenho para encarnar, né? Então vamos honrar essa oportunidade tão preciosa de evolução espiritual. Ok. Com certeza. Até assim, justificando, a gente pede a compreensão dos nossos companheiros, porque tanto a Andréia está além das nossas fronteiras, como Euzi e Eusita também não estão em Goiânia. Então, está tendo realmente um pequeno chiado, nós pedimos desculpa, mas realmente devido à internet, uma interferência da internet. Quando elas estavam explicando, né, fazendo a fala delas, a gente não sentia. Então, a gente pede desculpas, mas é devido a realmente essa inconstância da internet. Mas vamos para a próxima pergunta, aqui que eu acabei de explicar e acabei perdendo ela aqui, mas eu já achei. Da Alice Gouveia. Por que Kardec chama de doutrina espiritualista? Há uma diferença entre espiritualismo e espiritismo? Sim, há uma diferença, sim. O espiritualismo, ele acredita que existe alguma coisa além da matéria, mas não é especificamente o espírito e a comunicação, a possibilidade de comunicação dos planos material e espiritual. Então, nós vemos que é uma definição, é uma colocação de ótica. Por exemplo, tem o panteísmo, que acha que as pessoas todas são de uma fonte única, né? Mas excelente essa questão da Alice, porque realmente Kardec, na segunda edição, ele colocou doutrina espiritualista, mostrando que há uma filosofia espiritualista, que há uma conexão com a espiritualidade, com a transcendência. E a diferença é essa exatamente que a Euzi colocou. Nem todos os espiritualistas acreditam em reencarnação e muito menos aceitam a comunicabilidade com o mundo dos espíritos. O espiritismo, ao contrário, acredita na reencarnação e tem toda a sua base formada na comunicabilidade com a dimensão espiritual. Tem a conexão dos mundos. Ok. Só estendendo um pouco, Euzi e Eusita, nós podemos dizer, então, que todas as religiões, independente de acreditarem em reencarnação, podemos dizer que todas as religiões são espiritualistas? Sim, todas as religiões são espiritualistas porque acreditam em alguma coisa além do material. Por isso são espiritualistas. Sim. E querendo ou não, todas elas acreditam na continuidade da vida, porque todas as religiões se prostam ante essa realidade da continuidade do plano espiritual, mesmo dizendo que espíritos não existem.
Uhum. Isso aí. Vamos à próxima pergunta. Roberto Vilas. Santo Agostinho, São Luís, são alguns dos espíritos da codificação. Há santos no espiritismo? Essa pergunta é boa, hein? Excelente. Maravilhoso. Então, essas pessoas são de grande entendimento, espíritos superiores, são de sabedoria, de conhecimento. Então, são santos, mas nós temos que reverenciar a capacidade evolutiva deles. Talvez a gente pudesse recolocar da seguinte forma: santos no Espiritismo? Não. Mas devido à tradição que consideram santificadas aquelas pessoas que só são consideradas santas porque geraram fenômenos dentro de suas próprias vidas, então aí elas são canonizadas, né, pelos costumes do catolicismo, e em respeito a esse título, os espíritos que assinam a codificação, assinam como Santo Agostinho, como São Luís, São Vicente de Paula, é um respeito. Há um título, vamos dizer assim, um título nobiliárquico espiritual. Mas o que é o santo? O santo é um espírito superior. É o pecador que não desistiu. Exatamente. O santo é aquele que cresce na sua jornada evolutiva, exato, que transpõe a escala espírita, onde todos começam pela imperfeição e vão se transformando em bons espíritos, até espíritos santificados e espíritos puros, não é? Até a perfeição moral, né? A santidade é o exercício da perfeição moral. Ainda bem que nós estamos aqui no exercício, né? Daqui a um tempo nós estamos todos santos. Próxima pergunta da Crisla. Quando o Livro dos Espíritos foi elaborado, o desdobramento de seus conteúdos já foram previstos pela espiritualidade? E por que a Gênese foi o último livro a ser publicado? Para o Ímpar, quem começa? Pode começar. Bom, olha só. Evidentemente já estava, né? Se houve uma programação para a implantação do Consolador Prometido, é claro que havia um projeto. Todos nós, quando retornamos, não temos um projeto reencarnatório? Agora, imagina o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Não foi lançada aleatoriamente, não. Foi estudado o local. Ela veio no século das luzes, no centro do conhecimento da civilização àquela época. Ela contou com luminares que foram preparados no plano espiritual para aqui estarem e serem aqueles instrumentos coordenadores, receptores, trabalhados para servirem nesse momento para a captação da doutrina dos Espíritos. Houve planejamento, sim. E por que a Gênese foi a última obra a ser publicada? Não deveria ter sido a primeira? Não seria porque, para ter um conhecimento mais maduro, mais seguro, mais específico, mais profundo? Kardec, dentro da sua percussiência, dentro da sua lógica, dentro do seu feeling de percepção, ele queria testar como é que essa doutrina chegava àqueles que dela se aproximavam. E essas questões das causas primeiras são questões ontológicas que sempre estiveram no imaginário humano. E como foi que Kardec fez a compilação? Através de vários instrumentos, de vários médiums, de vários locais. Por isso a chamada universalidade dos ensinos dos espíritos. Nós encontramos na tribuna de Kardec, a revista espírita, que as meninas trabalham tão bem às terças-feiras, nós encontramos grande parte das questões de a Gênese, porque foram trabalhadas, foram trazidas a lume com a observância desse projeto de ter a consonância, a semelhança, a identidade das respostas por vários médiuns, por várias localidades que não se conheciam, não sabiam uns dos outros. E também os espíritos superiores corrigiam várias vezes, reviam
né? Foi muito, muito bem Toda a elaborado. obra de Kardec contou com uma editoração espiritual muito presente, muito segura. Tanto assim que narram os seus biógrafos que quando ele estava redigindo determinada questão, ele, na casa dele, de repente, ele ouve barulho, a mulher ouve barulho, e nessa mesma semana, na reunião em que eles tinham acesso às médiuns, ele pergunta, está acontecendo alguma coisa? Aí o espírito coloca, o espírito de verdade, eu não estava gostando do que você estava escrevendo. É o capítulo ou o texto? Aquele texto. Revise. E ele revisou. E corrigiu. E corrigiu. Né? Uma realidade. Próxima. Bom, vamos lá. Anderson Ribeiro. Se Kardec tivesse falhado em sua missão, a codificação se daria sob o direcionamento de outra pessoa ou outra doutrina, uma vez que o Consolador estava anunciado? Excelente, certeza, né? Anderson. Olha, o advento da doutrina espírita, ele teve um plano estratégico muito bem elaborado. E dizem os entendidos, os estudiosos, que haviam mais duas pessoas que estavam cotadas caso Allan Kardec falhasse. O Leon Denis. Tanto que no diálogo dele com o espírito seu protetor, ele pergunta, e se eu falhar? Se você falhar, outro será colocado no seu lugar. Por quê? É um projeto do plano espiritual superior. Então, ele viria naquela época. Foi tudo organizado para que surgisse daquela forma, naquele momento, naquele local. E quais seriam os pretendentes ou os candidatos a assumirem a tarefa de Allan Kardec? Vamos citar apenas dois. Leon Denis e Camille Flammarion. Bem entrosados, bem identificados com o pensamento de Kardec, bem identificados com o pensamento de verdade, extremamente qualificados, eles assumiriam, mas a doutrina estaria presente. Para Deus não existe falhas. Por isso, né, Eusílio, a gente entende até a participação deles, né, de todo o processo, a contribuição que eles tiveram, né, justamente porque eles estavam ali envolvidos já espiritualmente. Nós já estamos chegando... Sim? Sim, eu gostaria de complementar o seguinte, é tão interessante que houve uma pleiade de espíritos que reencarnaram naquela época, ali no século XIX, para secundar o trabalho de Kardec na ciência, na medicina, no pensamento, na astronomia, como Camille Flammarion, o Leon Denis, na filosofia, Ernesto Botzzano, que trouxe várias contribuições, que são os chamados clássicos da doutrina. O que são os clássicos da doutrina? São aquelas obras, aqueles pensadores que secundaram o pensamento de Allan Kardec com a sua produção, muitos deles acadêmicos. Eusita, até vou aproveitar antes de colocar a próxima pergunta, até nessa fala sua. Então, a Amélie Baudet também a gente pode incluir, né, que ela contribuiu bastante para o trabalho de Kardec. Amélie Baudet foi a grande colaboradora, a mão direita de Kardec, tanto que ela revisava com ele todos os textos. Ela era, assim, como um fiel da balança na produção editorial. Ela revisava tudo e ela era poetisa, ela era literata, era uma mulher à frente do seu tempo e integrou com Kardec essa equipe participando ativamente, tanto que, após o desencarne de Kardec, Amélie Baudet foi a grande dama que continuou o seu trabalho influenciando a Sociedade Espírita de Paris. Nada saía sem que ela não tivesse dado o seu aval. Isso é interessante a gente afirmar. É muito bom até para trazer, né, essa pessoa tão importante para o movimento. Nós estamos já no limite do nosso tempo, nós vamos continuar, estender só um pouquinho, pedimos que vocês nos acompanhem mais um tempinho, só para a gente terminar de responder essas perguntas que aqui estão.
E aí eu trago a pergunta do Adélcio Lages, que está acompanhando a gente, ele já fez pergunta da outra vez. Então, muito bom ter você conosco aqui, boa noite para você. E ele diz assim: quando li o livro dos Espíritos, optei por não ler as notas de Kardec. Eu preferi eu mesmo interpretar a resposta dos Espíritos. É importante ler as notas do Kardec? Que excelente pergunta, Adelson. Se nós partirmos para o entendimento do método, é importante a gente ler a nota de Kardec como aquele aluno que está, de repente, respondendo algumas questões e vai ao livro do mestre para saber se realmente está batendo as suas reflexões. É muito importante. Muito importante porque as notas de Kardec, os comentários de Kardec, ele traz um desenvolvimento da tese que os espíritos apresentam. E com uma lógica e com um bom senso que Camille Flammarion chamou de o bom senso encarnado. O que nós mais encontramos em Kardec é o peso da sensatez nas suas colocações. Vale a pena ler, é um grande aprendizado. E um grande aprendizado para nós todos, quando nós nos imbuímos da arte de pensar dentro do pensamento de Allan Kardec. Façam esse teste. Vocês vão ver como que tudo se desvela e se revela com uma lógica irretorquível. É excelente para nós esse exercício. Por quê? Porque Kardec traz, na sua elaboração mental, na sua produção, ele traz a maiêutica socrática. Ele faz tudo dentro desse questionamento que nos leva não a termos respostas prontas, mas a termos uma parturição de ideias, para que a gente possa entender em espírito e verdade aquilo que nos é colocado. Querem um exemplo? Vejam, por exemplo, o capítulo 1 de A Gênese. Como é que ele começa? Vocês se lembram? Com 12 questões. Kardec não começa informando, ele começa o quê? Questionando. E ele nos ensina isso. Nós aprendemos a dialogar com o texto. Nós aprendemos a observar o que diz o texto, o que me diz o texto, como que eu leio e interpreto esse texto, se estamos imbuídos deste espírito analítico de Allan Kardec. É muito interessante ler as notas, os comentários e avaliá-los. É mais enriquecedor. Sim, com toda certeza. É a hermenêutica, como eu interpreto. Sim. Próxima pergunta, André. Realmente, é um lançar de luz, né? Ainda mais sobre conteúdos tão profundos. Bom, vamos lá, o Edson Frota. O que podemos deduzir com essa ordem de publicações? Já falamos, né? Já falamos, mas vamos repetir, porque o aprendizado, a gente repetindo, a gente fortalece, fixa mais. Olha só, com essa lógica, nós aprendemos o seguinte, que existem os autores da doutrina espírita, que são os espíritos, que num segundo momento nós precisamos aprender a lidar com eles. Então, Kardec nos dá o mote e nos dá a ferramenta de ação. Que existe a necessidade de entendermos que o espiritismo, a doutrina espírita, é altamente moralizante e se não mexer conosco, não estaremos sendo bons espíritas. Então, por isso, as leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o exercício das máximas do Cristo para a nossa melhoria interior. E nessa lógica de sequência, nós encontramos o céu e o inferno, que são aquelas questões atávicas que nos levam a perquirir o nosso interior do que é que nós esperamos da vida. Seremos bons ou não seremos tão bons assim? Se formos bons, o que é que podemos esperar? Se não nos transformarmos, não nos modificarmos, o que é que podemos esperar? E isso Kardec traz para nós de que forma? Com depoimentos, com estudo de caso, para que a gente possa entender. Se eu agir no bem, o resultado será esse. É um fator educativo. Um fator educativo. Se eu não agir no bem, o resultado será aquele. Mas tudo dentro de uma lógica, sem nenhuma proibição, sem nenhuma ameaça, mas, acima de tudo, com uma grande conscientização. E, por fim, nós chegamos
ao último livro, né, que é a Gênese, que são aquelas questões atávicas, e que elas foram testadas através da verve dos espíritos e através dos instrumentos que serviram para a recepção desses textos que trazem profundos esclarecimentos para o livro A Gênese, que são das causas primárias, dos milagres e das predições. E graças também à perspicácia de Kardec, que soube elaborar essas perguntas com tanta firmeza e discernimento. Alguém já disse, só temos excelentes respostas dentro da codificação porque tivemos excelentes questionamentos. Então, uma coisa puxa a outra. Então, todos estavam preparados, tanto Kardec para perguntar, quanto a pleiade de espíritos para responder. Não existe acaso. E o Espírito de verdade conduzindo tudo, comandando. O general não comanda. E que general, né? A Mona Lisa acabou ficando ficando com a dúvida, né? Ela colocou, como foi que o Livro dos Espíritos se desdobrou de 500 e poucas questões para 1000 e poucas? Ela não entendeu direito. O espírito especulativo de Kardec, ele só foi desenvolvendo, buscando mais e mais conhecimento para reafirmar as suas afirmações. Exatamente. Ele entendeu que seria necessário estender essas explicações. Ele percebeu que, ao invés de 3 partes, ele poderia ter 4 partes que clareassem mais esta questão do entendimento humano. Então, é assim que nós temos esse aumento das questões. E não podemos esquecer que entre a primeira e a segunda edição, nós temos o quê? O que é o Espiritismo, que é o diálogo de Kardec com o público que estava, naquele tempo, absorvendo a doutrina nascente. Então, com esse diálogo e com essa pesquisa, ele chegou a essa conclusão. E os espíritos o assessoraram e fizeram com que ele entendesse que realmente isso seria necessário, né? Aumentar o questionamento, ampliar a visão e estender a amplitude da abrangência do espiritismo. Clareou? Bom, a Bárbara Fraga nos traz. Quem são os espíritos envolvidos na codificação? Que coisa linda! João Evangelista. Olha só, você vai abrir São Luís, os prolegômenos. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Swedenborg, Franklin, Swedenborg, o Espírito de Verdade. Nós temos no Livro dos Espíritos alguns espíritos que assinam os prolegômenos, a introdução do Livro dos Espíritos. Agora eu estava falando, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. E depois, quando a gente vai nos outros livros, a gente vê que existem outros espíritos que estavam trabalhando. As mensagens belíssimas de Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens lá de Galileu em A Gênese. Tem até uma de Emmanuel. Tem o item 11 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, até Emmanuel assinou, né, uma mensagem. São vários espíritos santificados no Senhor e interessados em implantar o cristianismo na Terra. São esses vates espirituais que compuseram e compõem os espíritos da codificação. E é belíssimo se você pegar um por um e for ler a biografia deles. Todos eles, desde o princípio, envolvidos com as ideias do Cristo. Vale a pena. Bom, a Alice mandou mais uma pergunta, ela diz assim, o Espiritismo clareia os ensinos de Jesus ou clareia e os complementa? Nem uma coisa nem outra. O Espiritismo não clareia e muito menos complementa. O Espiritismo explica. Só isso. Exatamente.
Temos mais uma? É a última, Valéria? Se der tempo. Tenho mais uma pergunta. Considerando que os espíritos influenciam nossos pensamentos, podemos deduzir que as perguntas feitas por Kardec foram sugeridas pela pleiade de espíritos? Por que não? Kardec, um excelente intuitivo, um pensador. E nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos. Verifique, por favor, questão 459 do Livro dos Espíritos. Se os espíritos influenciam as nossas vidas, por que não influenciariam Kardec? Se ele era aquela intuição aberta para a polaridade espiritual, para dar cabo da sua missão. E chegamos ao fim das nossas perguntas. Hoje foram muitas, gostamos das participações de todos. Mas se alguém ficou com alguma dúvida que não conseguiu, né, colocar, tem aqui o e-mail, tá? Que vocês podem encaminhar essa pergunta que nós, de qualquer uma das lives, qualquer uma das obras, se a gente não conseguiu responder a tempo, ou depois foi acompanhar, foi assistir depois, não assistiu ao vivo, foi assistir depois, tiver dúvida, anote esse e-mail e me envie para nós, que nós vamos encaminhar aos facilitadores e depois respondemos para vocês. Isso aí. Queremos agradecer a cada um que esteve conosco até agora, as perguntas que vocês enviaram e, claro, as boas vibrações compartilhadas que muito contribuíram para esse trabalho. Anotem, sexta que vem, às 21h30, te aguardamos para a terceira live do Livro dos Espíritos, com conteúdo especialmente trabalhado para vocês. Esperamos que uma conexão melhor, não é verdade, pessoal? Convidamos ainda para a próxima live da série de estudos Comece pelo Começo, que será neste domingo com a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, também às 21h30. Venham estudar conosco, comece pelo começo ou recomece pelo começo. Queremos lembrar que essa live e todas as demais ficam gravadas. Quer rever assuntos trabalhados ou enviar aos amigos que não puderam estar aqui hoje? Clique aqui embaixo e salve esse vídeo na sua playlist para rever esse conteúdo em segundo momento. Ou compartilhe o link, né, com quem desejar pelo WhatsApp, e-mail, redes sociais, enfim. Vamos alcançar muitos corações e consciências. Passo agora aos demais amigos, Eusita e Valéria, para que deixem suas falas finais a quem nos acompanha. Nossos agradecimentos pela companhia e estaremos a postos para aprendermos mais. Obrigada pela atenção. Gente, gratidão. Um beijo no coração de todos vocês. E eu gostaria de chamar a atenção para o comentário no chat do Miguel Ângelo, falando sobre se Kardec recebia influenciações ou não, quando ele retoma que Kardec, para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, foi aconselhado pelos espíritos a procurar um lugar isolado. Olha aí. Obrigado, Miguel Ângelo. Você ajudou bastante. Isso aí. Amigos, gratidão por esse momento e espero que vocês acompanhem toda a série de lives. A cada dia, uma equipe, um trabalho, uma obra maravilhosa para que vocês possam estudar conosco. Isso aí. Agora vamos elevar os nossos pensamentos com esse sentimento de gratidão que nos envolve e ouçamos como oração de encerramento do nosso estudo de hoje a sensível poesia de Maria Dolores, Mas Rogo-te, Senhor. Bom descanso a todos e um fim de semana muito abençoado. Mas rogo-te, Senhor, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração, tranquilo e crente, dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho a pedra e vento, nos quais me ensinam sem barulho através das lições do sofrimento como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me pões, sob chuvas de flor, e agradeço a amargura
que a incompreensão me traga o estilete da crítica ferina que tantas vezes me oprime o peito em chaga, para que eu saiba amar sem reclamar mais. Agradeço o sorriso da esperança, com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho, pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida, com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga, trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mel. Agradeço por tudo que me deste, a ventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja, sob a perseguição e o sarcasmo das trevas, no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém.